Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, Amém. nosso canal Esperança. Estamos nessa manhã louvando a Deus, agradecendo ao Senhor e também compartilhando com todos aqueles que estão presentes e aqueles que estão a nos ouvir uma porção da Escola Bíblica Dominical da primeira lição desse segundo trimestre de 2020. A lição, ela fala a igreja eleita e traz como primeiro ponto a carta aos Efésios. Então eu queria, juntamente com a igreja que aqui está reunida, nós vamos orar ao Senhor, em seguida vamos louvar uns 2, 3 hinos da harpa e depois a gente retorna com a breve lição da Escola Dominical nessa oportunidade. Oremos. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Te louvamos por estar aqui nesta manhã, juntamente com todos que estão nos ouvindo, nos escutando, que estão nesta hora, Pai, juntamente conosco, a igreja junta, reunida, que está, meu Deus, aproveitando também esse momento de consagração nacional, em que todos os irmãos, todas as igrejas, unidas em oração, estamos, ó Pai, juntos com o Senhor, para que Tu possa abençoar nossa nação, abençoar o nosso país, abençoar as famílias, as casas. Pai, muito obrigado. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o hino número 1 da harpa, que é sugerido pela lição. Hino número 1 da harpa cristã. Quem tiver a harpa, eu vou acessar por aqui. Nós vamos louvar o número 1 da harpa cristã, que é Chuvas de Graça. Chuvas de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado nessa manhã. Vamos louvar, meus irmãos. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Vamos louvar o número 5. Número 5 da harpa cristã, você que está nos acompanhando pelo canal Esperança. Esse breve estudo da Escola Dominical. Estamos louvando a Jesus, os hinos da harpa. Agora vamos louvar o número 5. Ó desce fogo santo. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua
tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém? Glória a Deus. Glória a Louvar agora, Jesus. meus queridos irmãos, mais um hino para a glória do Senhor, o hino número 10, Eu Te Louvo, da nossa harpa cristã. Nos acompanhe, louve a Deus aí na sua casa, onde você está. Cultue conosco esse culto de escola dominical na manhã de hoje. Louvado seja Deus. O hino número 10, Eu Te Louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores ao seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Glória a Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao nome de Jesus, porque Ele merece Glória ser a Deus. adorado e glorificado. Amém. E neste momento nós vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, que está em 2 livros. Efésios, aos Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 2. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Vou repetir. Lição bíblica em classe, Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo do 1 ao 7. Então são 2 textos, reserve para que nós possamos ler juntos aqui a palavra do nosso Deus na manhã desse dia. Então eu vou dar início
aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 1 e o 2. Vou ler o primeiro e a igreja lê o segundo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7. Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, Disse, Senhor, recebeis de vós já o Espírito Santo quando credo. E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Todos? Estes eram, ao todo, os 12 varões. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, fizemos a leitura bíblica em classe, baseada em 2 livros. Estamos dando início à nova aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, área de Caxangá, na responsabilidade do nosso pastor Robério Amorim. Nós queremos agradecer a Deus porque temos a nossa primeira aula, uma aula de introdutória. Vamos apenas falar pouca coisa, mas vamos conhecer um pouco desta lição. A lição deste trimestre, o segundo trimestre, fala sobre a igreja eleita. E o primeiro assunto a ser tratado é carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós temos como a introdução da aula de hoje, tá? Nós vamos ler com os irmãos aqui e vamos citar alguns versículos a qual nos está dando a lição para a nossa meditação e crescimento espiritual de toda a igreja. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então a introdução já está nos dando a declaração de que a lição a qual nós vamos nos embasar durante todo esse trimestre vai falar muito sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? Que vai nos dar como nos adorarmos a Deus e também a aperfeiçoarmos tudo aquilo que Deus tem colocado para a sua igreja. Lembrando que estamos em aperfeiçoamento, não estamos perfeitos ainda. Então é necessário que haja aperfeiçoamento dos santos. E para isso é necessário, conforme está escrito lá no capítulo 4 de aos Efésios, sobre os ministérios. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Ministério apostólico, de mestre, de doutor, enfim, é para aperfeiçoar os santos. Porque enquanto estamos aqui neste mundo, nós somos aperfeiçoados. A palavra de Deus nos molda. A cada dia, a cada instante, nós somos moldados pela palavra do Senhor, porque somos ainda imperfeitos, mas segundo a graça e misericórdia do Senhor, a sua palavra a cada dia vai nos moldando. Então esta lição vai nos encorajar, vai nos dar força para podermos servir a Deus com mais alegria, com mais intensidade e com maior força para a glória do seu nome. Bom, o primeiro ponto da lição fala sobre a autoria e a data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade,
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, se você abrir Efésios capítulo 1, versículo 1, já está dizendo aí a respeito da sua autoria. Capítulo 1 e o versículo 1, né? O versículo 1 que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então veja que Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios, né? Paulo foi separado pelo próprio Jesus, aqui está dizendo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Existe a vontade de Deus, a vontade humana, e existe aquele que é escolhido por sorte, como foi o caso de Matias. Matias foi aquele que foi escolhido para substituir a Judas Iscariotes, mas foi por sorte, lançaram a sorte e escolheram Matias. Então existe a escolha feita pelo homem também, aquele que se predispõe a fazer, mas o mais importante é ser escolhido e separado por Deus. Então Paulo foi escolhido. Lá no capítulo 9 de Atos, a gente vai ver a sua conversão, quando Ananias é indicado por Deus para ir à sua casa, colocar a mão sobre ele e orar por ele, ele se nega a ir. Ele tem medo, mas o que é que Jesus diz para ele? Não temas, Ananias, porque Saulo agora, ele é um vaso escolhido por mim para ver como deve padecer pelo meu nome. Então Paulo, ou Saulo, foi escolhido por Deus. A gente vê que Paulo, o nome Paulo, tá? Meus queridos irmãos, o nome Paulo, que é conhecido apóstolo dos gentios, esse nome Paulo é um nome romano, tá? É um nome romano. Já o nome Saulo, que também significa Saulo, é um nome hebraico, tá? Então Paulo, ele era cidadão romano, tá? Ele tinha a cidadania romana e isso fazia com que ele tivesse direitos, né? Tanto é que quando vão chicoteá-los, ele chega até a indagar como pode chicotear, maltratar um nativo, um romano nato. E aí é quando as pessoas abrem os olhos e veem que estavam maltratando um cidadão romano. Então Paulo tinha essa dupla cidadania, tá? A cidadania romana, mas também a judaica. Paulo, ou Saulo, ele era da tribo, né, de Benjamim, tá? Então a gente vai ver que ele era o menor da tribo, certo? O menor da tribo. Mas aqui está dizendo que o livro dos Atos menciona que ele chamava Saulo o nome hebraico e que também era conhecido como Paulo. Então você vai encontrar esse nome Saulo no capítulo 13 de Atos e o versículo 9. Capítulo 13 de Atos vai citar o referido nome Saulo. Como Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então ele está lá intitulado como Saulo. Em hebraico, Saulo significa, o nome Saulo significa em hebraico, a gente vai ver aqui, é solicitado. O nome Saulo em hebraico quer dizer solicitado. Então, veja que o Senhor precisava de Saulo para fazer uma obra maravilhosa. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Né? A mesma tribo do apóstolo, louvado seja Deus. Já Paulo significa, a gente já viu isso, né? Vamos ver aí Atos, no capítulo 13 e o versículo 21, uma referência. Atos 13, 21. Atos 13, 21. Nós vamos conferir Atos 13, 21, que vai falar sobre esse tema. 13, 21, que diz assim: e depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão
da tribo de Benjamim. Como nós falamos, então Saul, da tribo de Benjamim, também era da tribo de Benjamim. Saulo, que quer dizer em hebraico solicitado. Mas em Roma, o nome romano, Paulo, apóstolo gentios, o nome romano quer dizer pequeno. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nome Paulo quer dizer, é uma referência romana que quer dizer pequeno. Já no hebraico, Saulo quer dizer solicitado. Então, para que Deus pudesse fazer coisas grandes e maravilhosas, já no nome de Paulo, a gente vê que ele se torna pequeno. Porque grande só tem um, que é Deus, né? João Batista pregando ali na Judéia, ele batizando, ele dizia que importa que eu diminua e que ele cresça. Então, para que o ministério tenha êxito, para que o seu ministério, para que você possa ter êxito diante do Senhor, nós temos que diminuir cada vez mais, reconhecer a nossa condição de servo e transferir toda a glória e toda a honra para Jesus Cristo, pois Ele é o maior, Ele é o cabeça. Então Ele escolhe a quem Ele quer e escolheu a Paulo, ou Saulo, o apóstolo dos gentios, para que assim pudesse fazer e realizar o seu propósito. Tenho certeza também que Deus tem um projeto com você que está do outro lado, Deus tem uma chamada com você que está do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, e que Deus tem algo, um propósito a realizar na sua vida. Agora, é necessário que nós entreguemos ao Senhor e demos a Ele toda a glória que lhe é devida. A Ele honra, glória e louvor, porque só Ele pode fazer. Então, a autoria da carta é de Paulo, tá? Paulo é o autor dessa carta, não só dessa, mas no compêndio do Novo Testamento, nós vamos encontrar 13 cartas que correspondem a Paulo, tá? 13 cartas que correspondem a ele. Então, louvado seja Deus por isso. A gente vai ver que algumas cartas dele foi escrita até em prisões, tá? Mas foi escrita e Deus deu a ele a oportunidade de levantar este homem com muita ousadia, com muita autoridade, para levar o Evangelho de Cristo para as nações, porque o povo judeu não considerava os gentios, não aceitava o Evangelho ser pregado aos gentios. Mas Deus, diz a Bíblia, não faz acepção de pessoas. O que é que Deus faz? Levanta uma pessoa que perseguia os cristãos, um homem que perseguia, que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele estava lá, consentindo na morte dele. Mas Paulo só teve o êxito que teve no seu apostolado e seu ministério, porque Estevão, na hora da morte, perdoou a Paulo. Perdoou a todos que estavam ali maltratando e matando a ele. Então o perdão apaga toda a transgressão. O perdão apaga todo o mal. Paulo foi perdoado por Estevão. Paulo é levantado por Deus para levar a mensagem para os gentios, que não tinha parte, que não precisavam, que eu queria, ou melhor dizendo, os judeus não queriam aceitar que os gentios fossem também favorecidos pelo Evangelho do Senhor. O que é que Deus faz? Levanta Paulo. Eu sei que tem gente que está me vendo agora e talvez se ache incapaz, mas Deus pode ter um projeto com você, Deus pode ter uma obra com a tua vida, você que está me vendo aí na sua casa, para uma obra de grande envergadura, uma responsabilidade muito grande que Deus já está preparando para entregar na sua mão, para entregar nas suas mãos a responsabilidade grande que é evangelizar e levar o ídolo de Jesus, te levantar como cantor, te levantar como mestre, te levantar como pregador, te levantar como ensinador, te levantar, enfim, como Ele quer. Mas Deus, quando quer levantar, levanta quem Ele quer. Então Deus levantou a Paulo para ministrar a palavra para os gentios, e glória a Deus por isso, porque os gentios foram impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo através de Paulo, homem de fé, de coragem. Se a gente for ver a sua biografia, a gente vai ver o quanto ele sofreu. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, vai mostrar o quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu por amor deste Evangelho, porque era um propósito de Deus na sua vida, em levar o Evangelho de Cristo para aquelas nações que precisavam ser impactada pelo poder do Evangelho do Senhor. Então esse livro de aos Efésios vai nos mostrar, vai nos ensinar um pouco
deste guerreiro, um pouco deste homem que escreve, aleluia, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo para impactar os irmãos ali de Éfeso. Éfeso era um lugar da Ásia Menor, era um lugar onde predominava ali, existia uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da deusa Diana, enorme, muito grande, e ali existia quase muitos adoradores. A cidade de Éfeso possuía quase 500 mil habitantes, era uma cidade muito populosa, e dessa população, quase um terço daquela população adorava a deusa Diana. Ainda tinha outros falsos mestres, e Paulo, nesse contexto aí, é levantado por Deus para esta cidade e pregar, e falar do Evangelho, e falar de Jesus Cristo, para que todo aquele que ali estava ouvindo a palavra de Deus viesse a conhecer o poder de Jesus Cristo. E não deu outra, muitos conversos, muitos se converteram a Jesus pelo poder da palavra de Deus. Meus irmãos, eu louvo a Jesus, como eu falei para os amados irmãos, hoje foi só um caráter introdutório, tá? Mas domingo que vem nós vamos falar mais detalhes a respeito da lição a qual nós vamos tratar com a Igreja de Jesus, a lição de número 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esta é a segunda lição da Escola Bíblica Dominical, a qual nós vamos tratar com os irmãos que estão nos acompanhando. Desta feita, fica meu agradecimento a todos vocês, aos irmãos que aqui estão presentes também, nos ajudando em oração, louvando a Deus. E eu queria compartilhar com vocês neste canal. Não esqueça de dar o seu like, seu joinha, seu gostei, né? Sejam inscritos neste canal, nos ajude a propagar esta palavra, compartilhe este vídeo também, porque o nome de Jesus será glorificado. Que nós diminuamos, que nós venhamos a descer e que o nome dele cresça e apareça. Fica aqui meu abraço, minha satisfação ao nosso pastor Roberto e a sua família. Fica aqui a direção da EBD, Irmã Maria do Carmo, aos demais irmãos que ajudam, que cooperam, aos membros congregados que fazem parte da Escola Dominical ali em Caxangá. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui na retaguarda, mas orando. Estamos trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Eu queria agora, juntamente com os irmãos que aqui estão, fazer a leitura do texto áureo, tá? O texto áureo da palavra de Deus que está da lição deste domingo. Texto áureo da palavra do Senhor, nosso Deus. Leia comigo. Texto áureo. Texto áureo. A vós graça e paz. A vós graça e paz. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Nosso Pai. Nosso Pai. E da do Senhor Jesus Cristo. E da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E o versículo 2. E o versículo 2. Amém. Então, meus queridos, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo fala sobre graça e paz. Graça, favor imerecido. Paz, conquistada através dessa graça. Que glória, que coisa maravilhosa. Meu querido, que essa graça possa estar na tua casa, no teu coração, sobre a tua família. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esses minutos tão preciosos que fizemos aqui na Tua presença. Abençoa todo aquele que está nos ouvindo, que está nos vendo, que está nos acompanhando através deste canal. Que sejam impactados, que sejam abençoados. Em nome de Jesus é a nossa oração. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.